noite a todos. Se você vem a primeira vez na Sociedade Espírita Allan Kardec, seja bem-vindo, esperamos que goste e volte sempre. Se você já veio à Sociedade Espírita Allan Kardec outros dias, também seja bem-vindo. E por que nós começamos hoje dando boas-vindas a todos? Porque pretendemos, quando deixarmos este ambiente, levarmos um pensamento, levarmos uma reflexão para a nossa semana. Ocorre que se fôssemos fazer agora uma enquete, uma pesquisa, e pedíssemos que você estendesse os 10 dedos da mão e começasse a se lembrar desde quando você vem à Sociedade Espírita Allan Kardec. Quantas palestras você já ouviu? Quantos cursos você já fez? Quantos livros você já leu? Você se lembra? Você se lembra qual foi o último tema desenvolvido aqui no domingo? São perguntas que nós esperamos que encontrem respostas. E estas respostas, elas não virão do meio externo, elas virão do meio interno. E quando eu falo do meio interno, ela virá de você. E depende muito de como você esteve sentado, lendo o seu livro, estudando, ouvindo as palestras. Depende muito de como você estava naquele momento, naquele dia. Você pode ter cochilado, ou seja, ninguém cochila, faz meditação, né? Eu estou prestando atenção em desdobramento. Tem gente que esquece que está desdobrado e ronca. Aí ele atrapalha o companheiro do lado, né? Porque o outro não está desdobrado, o outro está ali presente, querendo prestar atenção. Mas nós vamos falar do dia e de algo que aflige-nos constantemente, porque na maioria dos nossos dias nós não vivemos o dia. Vamos começar a fazer um pensar? Comece pelo seu dia de hoje. Quantas vezes você pensou no que foi feito ontem? Quantas vezes você pensou no que você fez? Quantas vezes você teve uma pontinha de arrependimento? Quantas vezes você teve uma pontinha de mágoa, de ressentimento? Porque a consciência nos faz, no dia que estamos vivendo, quando lembramos do dia anterior, brotar no nosso interior uma certa tristeza, uma certa mágoa. Por quê? Sabemos quando passamos da boa medida. Nenhum de nós que aqui está pode alegar ignorância do que fez e do que faz. Pode. Dá para você dizer, não sei. Agora dá para você ser você mesmo. Dá para você resgatar dentro de si o espírito que reencarnou para ter uma nova existência e que traz uma bagagem de outras vidas, quer acredite ou não. Você, como eu, como todos nós, somos um espírito que já vivemos outras vidas. E que aqui estamos por uma necessidade de educação moral. E que de anjo e de arcanjo nós temos lampejos, mas na verdade nós temos raízes profundas de males interiores que nos complicam
o dia. E uma das coisas que mais complica o nosso dia é quando caímos na consciência clara de que fizemos algo errado no dia anterior. E aí vem a pergunta: se eu pudesse, eu voltaria atrás. Alguém aqui já pensou nisso, que se pudesse voltaria atrás? Tem muito jovem de 70 anos que queria voltar aos 20. Só na próxima, bem. Nessa não dá mais. Vai ter que conviver com aquilo que já foi feito e já aconteceu. E pelo amor de Deus, comece a gostar de você e daquilo que você fez. Porque senão a sua vida, a minha, a nossa, vai se tornar um drama que nunca chega ao fim. Porque motivos para se arrepender, nós temos inúmeros. Mas inúmeros motivos para nos arrepender do que fizemos, ou não. Dá para você escrever seu livro sem querer uma borracha? Ou aqueles mais antigos que escreviam a caneta, tinham um tal do Erroex. Quem é da época do Erroex aqui? Vocês, né? Hoje nós fomos privilegiados, não precisa mais de Erroex. O Cabral é da época do lápis e da borracha. É da época que o professor falava assim, não pode fazer prova a lápis, só a caneta. Você fez prova a caneta? O que acontece é que nós, ao longo dos anos, fizemos provas à caneta. E tiramos uma nota. E esta nota vai conosco. Por conta disto, deixamos de cultivar a felicidade por aquilo que nós já fizemos. E queremos pegar o livro, voltar com ele rapidinho, para escrever diferente a nossa própria história. Como se isso fosse possível. E por conta disto, passamos a viver o nosso dia em função do ontem. Quem aqui, encarnado ou desencarnado, conseguiu reviver as 24 horas de ontem? Ninguém. E nós, como nos diz Allan Kardec, nas orientações que coloca, em O Livro dos Espíritos, que eu fiz questão de marcar aqui, que está no capítulo 11, a lei da justiça, lei de justiça, amor e caridade, e que em seguida nós entramos no livro 4 de O Livro dos Espíritos, que é onde vai falar sobre as esperanças e consolações. Ele nos chama a atenção para algo que está enraizado dentro de nós, que se chama orgulho. E o orgulho, ele é tão latente, que ele nos impede do auto-perdão. Nós não somos capazes de nos perdoar, mas não é porque falta-nos compreensão do que fizemos, é que sobra egoísmo e orgulho de admitir, eu errei. É de admitir, eu falhei. É de dizer para si mesmo, eu pequei. E eu quero te contar uma coisa só entre nós, tipo fofoca mesmo, coisinha básica. Vai fazer tudo de novo. De um jeito diferente. Porque na medida em que a nossa capacidade de estudar, de conhecer e de dominar os ensinos morais que nos abraçamos, nós vamos ampliando a nossa condição de entender-nos e, a partir daí, entender o próximo. Isto é algo tão sério que a nossa incapacidade de se perdoar nos impede de perdoar o outro. E nos julgamos tão duros,
tão duros a ponto de entrar em quadros doentios por esta falta de flexibilidade que nos compete ter. É da nossa natureza errar. Nossa, André, mas que ficou confortável agora. Mas eu posso lembrar o dito popular, né? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Aí eu posso ir até por aquele mais pesadinho, né? Persistir no erro é burrice. Como nós não... Coitado do burro. O burro não tem nada com isso. Muito pelo contrário. Ele não tem nada com isso, até porque é um animal, mas nós entendemos que ele persiste em algumas coisas, por isso que você fala burrice. A partir do instante que você já sabe que não dá certo, que você já fez e viu que é problema, que você tem para consigo hoje esta preocupação, mude. Mas mude hoje. Porque muitos de nós deixamos a casa espírita, e aí o começo do meu estudo de hoje com vocês e da minha pergunta: quantas vezes você já veio aqui? Quantas palestras você já escutou? Eu não vou perguntar quantas vezes você leu o Evangelho, né? Mas nós deveríamos estar atento ao Evangelho todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos de consolo. E precisamos consolar, sabe quem? Nós mesmos. É preciso essa interação de vida que fazemos. É preciso que haja um despertar claro, nítido e verdadeiro, do qual vamos aprender as nossas fragilidades. Se aceitando. É preciso que se aceite como é. É preciso que você aceite o que você está vivendo agora. No programa Visão Espírita, que foi ao ar a semana passada, nós colocamos uma mensagem do Papa Francisco. Aliás, esse Papa é um show. Eita, Papa bom! Esse Papa veio para mudar, não é a igreja, ele veio para mudar a forma da humanidade pensar algumas coisas. E com muito Jesus, sobrando Jesus. E aí ele, no encontro de jovens, perguntaram para ele, né? Está até no programa Visão Espírita, Papa, como é que a gente faz, né? Como é que você faz diante das dificuldades? A primeira coisa que ele fala é não se desesperar. Segundo, procurar uma alternativa para resolver aquela dificuldade. Terceiro, se você não conseguir, aceitar. O que ocorre é que nós vivemos constantemente não se aceitando e não aceitando o que acontece conosco. Não aceitamos o nosso passado. Por consequência, nós não aceitamos tudo ao qual estamos submetidos e vivemos mal. Vocês estão dormindo bem? Não. Dorme bem no domingo depois do passe? Vem a semana inteira tomar passe. Ué, se você está dormindo bem depois do passe, vem a semana inteira. Tem passista aqui a semana inteira. Tem, Cabral? Nossa, André, mas pode? Claro que pode. Alguém falou que não? Agora, o que acontece é que se você não resolver o problema que está por trás do passe, você vai tomar passe a vida inteira. E aí, a gente quer resolver o nosso problema mudando os outros. Não, porque se fulano for diferente, eu mudo. Espera aí. É terceirizar o problema. Tem muita coisa terceirizada ultimamente, mas terceirizar a reforma íntima não dá. Não tem contrato para terceirizar a reforma íntima, tem? Como não tem jeito de você viver o dia do outro e o outro viver o seu dia. Então esse presente divino,
que nós temos enquanto espíritos reencarnados, chamado o dia, é a mola propulsora para saltarmos de uma situação de infelicidade para uma situação de menos infelicidade. Porque feliz, nós vamos ter momentos de felicidade. Porque na medida em que nós formos avançando enquanto espíritos e ampliando o nosso horizonte, eu assistia outro dia o filme que narrava a vida da irmã Dulce. Quem não assistiu, assista. Porque você vai ver ali a história de um espírito que construiu a sua felicidade do jeito que foi ensinado, chamado fora da caridade, não há salvação. Mas André, eu não sou irmã Dulce. Tudo bem, eu também não. Mas todos nós podemos ter caridade com a gente, de nos aceitar, de nos conhecer, de lidar com as nossas mazelas, e a partir desta aceitação, começar a aceitar melhor os outros. Nós precisamos aceitar os outros, independente deles nos aceitarem. Porque na medida em que você aceita, você vive melhor. Você compreende mais e passa a ter um negócio muito importante. Pelo amor de Deus, goste de você. Mas não é gostar de você da camisa nova que você comprou, do sapato, porventura do bem material que você comprou, sabe por quê? Não vai dar para levar. Você não vai poder levar. Vai. Tem como? Eu brincava outro dia que eu escolhi uma piada. Caixão tem gaveta? Então você não vai levar, e isso vai te dar uma felicidade momentânea que vai passar. Mas aprenda com essa felicidade, porque ela representa uma conquista. Aquilo que você conquistou te deixou feliz. Então busque também felicidade nas suas pequenas conquistas. Como? Sair de casa sem bater a porta. Sem ter piti de que estou certo, está todo mundo errado. Sem gritar. Sem reclamar do outro. Sem achar que todo mundo está à sua disposição 24 horas por dia. Eu poderia entrar num campo aqui familiar mais ou menos assim. Os filhos, né, gostariam de ter os pais de um jeito e os pais gostariam de ter os filhos de um jeito. Né? A esposa gostaria de ter o marido de um jeito, o marido gostaria de ter a esposa de um jeito. Não é assim? A gente sempre idealiza, né? Ainda bem que a gente idealiza sonho em casa. Porque se a coisa fosse logo no começo, a dureza que é, o que ia ter de solteirão, tranquilo, sem casamento, porque né, o tempo é difícil, né? A convivência, aquilo tudo. Mas aprenda a lidar e a conviver e a gostar destas coisas. Para isto, eu sugiro que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, porque eu não vou ler aqui o capítulo 10, mas ele diz assim: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E tem um trecho tão maravilhoso, numa consideração aqui, num comentário de Kardec, que ele nos chama a atenção para a misericórdia que a gente tem que ter consigo, conosco. A partir disto, não é possível uma melhora. Mas como eu já falei muito de ontem, agora eu quero falar, deixa eu olhar no relógio que eu tenho 5 minutos. Eu quero falar que a gente também vive o dia de amanhã. Ou não é assim? Você pega o dia de hoje, que ele é teu, e começa a viver o amanhã. Eu te pergunto, dá? Eu não estou falando que você não tenha que ter e que nós não precisamos ter cuidados com o amanhã. Não é isto.
mas é preciso cuidar de hoje, porque nós passamos a construir um quadro de ansiedade tão grande, uma expectativa tão grande. Outro dia conversávamos com um amigo, o gostoso é o passeio ou a programação do passeio? Aí você pensa, né? É que nem quando tem familiar que vem fora e vai vir para a tua casa, você vai receber uma visita, você prepara, não é assim? Devia chegar a visita na casa todo dia, né? Porque a pessoa se prepara, a visita chega, está tudo bem, como é que vai? A vida é uma maravilha, não tem problema quando tem visita em casa, não é assim? É ou não é? Vocês já pararam para observar como é? Né? A gente faz questão de mostrar para os outros, aqui está tudo bem? Tudo bem, que alegria e tal, você cozinha, faz, né? É aquele preparativo para um dia melhor. Mas é preciso que esses preparativos aconteçam quando? No dia que você tem ele para trabalhar e para construir. E nós somos campeões de deixar para amanhã, né? Não é assim? Não, amanhã eu faço. Amanhã, e aí tem aquele bem tétrico, né? Será que você vai acordar amanhã? Pode ter certeza que nós vamos acordar. Com corpo ou sem corpo. Mas vamos. Não tenha dúvida disso. Se o problema é acordar, você acordou. Mas ele não é do nosso domínio. Portanto, o nosso domínio é o hoje, é o presente. Faça do seu presente um motivo de alegria. E para encerrar essa nossa conversa de hoje, tem um texto interessante que eu vou contar do meu jeito, que muitos de vocês já conhecem, mas vale a pena contar, que diz assim: um professor de filosofia entrou numa sala e colocou um grande pote de vidro na sala. Perguntou para os alunos, prestem atenção. E aí ele colocou naquele pote de vidro as bolas de golfe. Está cheio? Os alunos, tá. Aí ele pegou um monte de bolinhas de gude e colocou no pote de vidro. E elas entraram. E aí ele perguntou, está cheio? O pessoal virou e falou assim, agora tá. Aí ele pegou um punhado de areia e encheu o vidro. Perguntou, está cheio? Agora tá. Aí ele pegou uma xícara de café e jogou dentro do pote de vidro. Os alunos começaram a rir, porque professor de filosofia de vez em quando pira, né? Os caras dão umas viajadas, tal, mas é coisa de filósofo. Aí ele perguntou, o que vocês entenderam disso? O pessoal ficou meio assim, ele falou assim, pois esse grande pote de vidro é a vida nossa. São nossas vidas. E agora, quando você colocou as bolas de golfe, elas são aquilo que é o importante na sua vida, que é a família, os amigos e Deus. Isto é importante na vida. E nós precisamos ter o dia de hoje e tempo para isto, para a família, para os amigos e para Deus. As bolinhas de vidro são o trabalho, a escola, o lazer. É aquelas outras situações que, acessoriamente, convivem com você. São importantes? São. Mas não são tão importantes como Deus, a família e os amigos. E a areia? A areia representa todo o resto. Parem e pensem agora o que é areia para você. E se você não está vivendo em função da areia, é uma resposta sua. E nós pretendemos que todos saiam daqui com esta reflexão.
E que voltem amanhã e sejam bem-vindos, e vamos continuar pensando juntos, caminhando e vivendo o dia, porque é a bênção que o Pai nos coloca para que sejamos felizes. Esta é a condição sine qua non que iremos levar conosco, a certeza de que este é o momento para você ter um pensamento otimista, para você ter um entusiasmo, para você cultivar o perdão e sorrir. Aí um aluno olhou lá e falou assim: professor, e o café? Por mais que a tua vida esteja corrida, sempre tenha tempo para tomar um café com o amigo Jesus. Imprescindível para a nossa felicidade.